só posso pedir para vocês... Olá, então, boa tarde a todas e a todos. Estamos hoje no nosso segundo dia do simpósio temático Poéticas da Contenção. O primeiro dia foi muito bom, hoje eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto, e se tudo der certo a gente vai ter mais tempo para o debate. Queria agradecer a todo mundo pela excelente tarde, noite que foi ontem, e já falar que eu vou ficar com saudade. Vou ter que ficar calado e eu gostaria de falar mais sobre silêncio, mas espero que a gente consiga manter um grupinho aí, quem sabe, né? Então, hoje a gente tem Miguel, Thiago, Paulo e eu nas falas, então já vou começar com o Miguel antes. Paulinho, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, o Felipe vai fazer uma fala institucional. Fala institucional. Então você vai dispensar esse vídeo, Paulinho. Não, a fala institucional é normal. Vai ter vídeo com fala institucional. Não tem problema. É bom que deixa registrado, não tem problema. Eu não vou complicar, não. Já que começou a gravar, para não ter problema depois. Então, eu também quero fazer minhas as palavras da Débora. Muito obrigado, valeu por essa pequena jornada aí, de conhecer vocês mais de perto, algumas pessoas que eu não conhecia, e que tenhamos aí uma boa noite de trabalhos, boa noite, já passou das 6, e, foi um prazer, tá bom? Não quiser falar depois. Então, pessoal, boa noite a todos. Reforçando aí o que a Débora e o Paulo falaram, em nome da Abralic, nós agradecemos o apoio e a participação de todos. Por conta da conjuntura, né, esse congresso teve que ser realizado pela primeira vez de forma online. Né? Queria dizer também que todos os STs que forem gravados, eles vão ser disponibilizados online nas plataformas da Abralic também. Quem apresentar comunicações e estiver em dia com a anuidade vai receber certificado e também vai poder enviar os seus textos das comunicações para serem publicados em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas estão no site, deverão ser rigorosamente seguidas, senão esse documento vai ser desconsiderado para publicação. Prestem atenção, né, para formatação, ausência de numeração, outras coisas, né, outros erros na hora de enviar os textos. Todas essas informações estão disponíveis no site da Abralic, certo? Vocês podem ver a programação de todas as mesas no site também. As mesas são realizadas no nosso canal do YouTube, são diversos temas, sempre com pesquisadores da área, e são transmitidos de forma aberta. As mesas passadas também já estão no nosso canal, então, se vocês seguirem a gente lá, vocês podem ver. E confiram os horários estipulados pelos coordenadores para cada comunicação, certo? E nós também encorajamos algumas medidas de etiqueta virtual, então mantenham o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando, e caso vocês estejam com uma conexão fraca ou com dados móveis, por favor, desliguem o vídeo. Nós desejamos a todos um ótimo congresso e da minha parte é isso. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Queria só cumprimentar Clarice e Lucas, que eu não tinha dado oi para eles ainda. Então, Miguel, eu com você, você marca o tempo, mas a gente dá os alertas aí, tá? 15 minutos. Boa apresentação, querido. Certo. Quando você estiver pronto para começar. Eu mudei um pouquinho... Certo. Eu mudei um pouquinho do que eu tinha colocado, porque eu tinha colocado coisa demais e eu tentar restringir, ficar um pouco mais contido aqui, né? A minha apresentação tem o seguinte nome: O Silêncio e a Página em Branco, variações de uma analogia em Stéphane Mallarmé, John Cage e Renato Negrão. No prefácio a um cours de um lance de dados, publicado originalmente em 1897, Stéphane Mallarmé se refere ao espaçamento das palavras que caracteriza o poema da seguinte forma: os brancos da página assumem importância, agridem de início, a versificação os exigiu, como silêncio em derredor. Trataremos aqui exatamente do silêncio e da página em branco, da relação entre esses termos, dessa analogia aparentemente tautológica. Aparentemente, insisto. Nos trabalhos
nos interessam aqui certos trabalhos que demonstram como esse mesmo conjunto de significantes tem produzido, em cada contexto, significações muitíssimo diversas. Falaremos, assim, de Mallarmé, mas também da emergência da leitura silenciosa e da notação musical no contexto europeu, né, ao longo da Idade Média, de John Cage e da sua reformulação da noção de silêncio. Falaremos, por fim, das rimas vácuo que povoam Odisseia Vácuo, poema-livro do escritor contemporâneo belo-horizontino Renato Negrão. Marco inicial para a presente discussão, um lance de dados de Mallarmé desafia nos estertores do século XIX a separação paradigmática no Ocidente entre palavra e imagem, ao incluir a tipografia e a diagramação no âmbito do que constitui um texto. O que nos interessa em especial é o fato de que o jogo entre palavra e imagem seja pensado ali em referência à música, em especial à partitura. O prefácio do poema afirma, além da influência da música ouvida em concerto, que do emprego a nu do pensamento, com retrações, prolongamentos, fugas, eu estou citando, ou seu desenho mesmo, resulta para quem queira ler em voz alta uma partitura. A diferença dos caracteres tipográficos entre o motivo preponderante, um secundário e outros adjacentes, dita sua importância em emissão oral, e a disposição em pauta média, no alto e embaixo da página, notará o subir e o descer da entonação. Fim de citação. Tais propostas levavam não só o que veio a ser chamado posteriormente de poesia visual, mas também a uma forma de partitura inaudita naquele momento, mesmo no âmbito estrito da música. Na terminologia proposta por Irina Rajewski, seria um caso de referência intermediática, uma apropriação de características de uma mídia por outra à maneira do como se. A efetiva execução sonora do poema, seguido a sua notação gráfica, levaria, porém, à vinculação com a música escrita um pouco adiante, inaugurando o que temos denominado partitura-texto, que é um dos temas da minha tese. Com esse termo, estou caracterizando situações em que variados elementos da partitura se fundem em um texto, formando uma espécie de diagrama temporal que inclui palavras, propondo ao leitor uma execução oral. Talvez algumas das correlações sonoras propostas pelo poeta simbolista no prefácio deixassem transparecer pouca prática musical. Por outro lado, as definições da página em branco como silêncio, na partitura ele normalmente é representado por pausas escritas, do caráter icônico tipográfico como indicador de importância, no caso, intensidade, e a própria abertura para múltiplas direções de leitura antecipam uma série de pesquisas com notação musical gráfica realizadas no âmbito da música de concerto na segunda metade do século XX. Trata-se de uma notação na qual vários fatores fundamentais para a performance se encontram indeterminados. Ao contrário dos princípios da notação musical ocidental, ao invés de acrescentar ao texto sinais que indiquem a execução sonora, né, como nasceu a notação musical ocidental, Mallarmé radicaliza o gesto que, na Baixa Idade Média, separou visualmente as palavras, espaçando-as de forma a conseguir uma mancha gráfica quase diáfana. O gesto torna a pontuação redundante à sombra da página. Ainda que para Michel Butor, o trabalho de Mallarmé seria no sentido de, cito, a literatura retomar a música o que lhe pertence, e que Cage tenha utilizado como simbolista diferentes tipografias indicando diferenças de interpretação em algumas composições, a recepção do lance de dados foi geralmente muito mais focada nos aspectos visuais da obra do que na sua tradução em termos de performance vocal. Tal recepção fundamentalmente visual do poema de Mallarmé acabou por tornar seu layout um ícone, fato explorado pelo artista e poeta Marcel Pater no seu trabalho Un coup de jamais n'abolira les hasards, Image, de 1969. Eu não falo francês, como vocês estão vendo. A mancha gráfica de Mallarmé é apropriada, substituindo, né, nesse trabalho, o espaço ocupado originalmente pelas frases do poema por tarjas pretas. O silêncio em redor do branco da página envolve outro silêncio, aquele das tarjas pretas, visualmente próximas às palavras rasuradas por alguma forma de censura, analogia ao qual voltaremos mais tarde. Que a poesia de Mallarmé, ao mesmo
ao tentar retomar elementos da música ouvida em concerto, acaba por fundar a linhagem moderna do poema visual, se insere igualmente um contexto mais amplo, pois ao cabo da longa trajetória que leva justamente à hegemonia da leitura silenciosa no Ocidente, o poema, apesar da sua relação original com a oralidade, se torna basicamente uma forma visual que presume, o mais às vezes, um leitor em silêncio. Apenas nesse momento é que surge a possibilidade de uma poesia que se distingue pela ênfase na dimensão sonora. Enquanto o verso, na sua concepção tradicional, era uma estrutura simultaneamente métrica sonora e gráfico visual, a exploração da visualidade no âmbito do poema possibilita um sem número de propostas de relação entre elementos gráficos e parâmetros sonoros, formando diagramas para performance vocal. Entre eles, alguns já explorados pela notação musical, por exemplo, ritmo mais preciso, alturas, intensidades, etc. Ainda que herdeira tardia da própria concepção da escrita no Ocidente como representação dos sons da fala, assim como da origem da notação musical ocidental, os chamados neumas adiastemáticos, que eram desenhados como orientações para os cantores acima de um texto litúrgico, a partitura texto propriamente dito tem por modelo um lance de dados, sendo desenvolvido de diversas formas, tanto pelas vanguardas históricas das primeiras décadas do século XX, quanto pelas vanguardas dos anos 1950 e 1970. Segundo Jonathan Scott Lee, John Cage aceita a identificação de Mallarmé como um precursor das suas próprias ideias sobre a importância do acaso ou da determinação na arte, fim de citação. Ao que poderíamos acrescentar também certa concepção antipsicológica, anti-expressiva, em suma, antirromântica da relação entre criador, obra e interpretação. No entanto, o compositor estadunidense afirmar, em especial, que se olhar uma página de papel em branco, os brancos da página de Mallarmé, você pode compará-la ao silêncio. Mas leve ou marca ao menor defeito ou do menor borrão, você constata que não existe silêncio. A vertigem de Mallarmé é inútil. Fim de citação. Tal trecho parece clivar certa discordância entre a concepção de silêncio de um e outro. Trata-se, obviamente, da matéria-prima de parte significativa da obra de Cage, né, tanto da Conferência Supinado como de 4.033. Mas o compositor americano não acreditava em silêncio. Segundo ele, cito, não existe algo como um espaço vazio ou tempo vazio. Sempre há algo para ver, algo para ouvir. De fato, mesmo tentando ao máximo fazer silêncio, não conseguimos. Fim de citação. A natureza paradoxal desse material sonoro leva Cage em caminho inverso e simétrico ao de Mallarmé, a questionar os limites entre a escrita corrente e a notação musical. Como mostra Lee Scott, o compositor sentiu a necessidade de notar sua composição silenciosa de 1952, até 4.033, de três maneiras distintas. Uma em notação musical tradicional, pentagramas vazios, uma gráfica, uma linha indicando a duração do que resta uma página em branco, novamente, né? E uma textual, os números romanos de 1 a 3, indicando os movimentos sobre a palavra tacet, latim para silencioso, seguido de uma nota que descreve a estreia da peça. Trata-se para Costa de uma espécie de grau zero da notação, consistindo praticamente de um título, um autor e uma estrutura temporal, sendo a própria opção por efetivamente escrever partituras da peça justificada apenas pelo desejo de inseri-la em certa tradição. É interessante que no momento em que as palavras se tornam a notação básica de uma peça, a própria peça será incidentalmente composta de silêncio, calando, por fim, o que restasse de voz na escrita corrente ocidental, levando a leitura silenciosa da palavra para dentro da própria música. Mas o que se encontra tácito? O que foi silenciado para que emergisse tal silêncio paradoxal, pois impossível? Roland Barthes afirma que, cito, a grafia tipográfica de Mallarmé quer criar, em torno das palavras rarefeitas, uma zona de vácuo na qual a fala, liberta das harmonias sociais e culpadas, felizmente não ressoa mais. De maneira semelhante, Douglas Kahn, investigando a Gênesis de 4.033, insiste no contraste entre a composição, tal como ela aparece em 52, e as propostas anteriores de Cage. Entre elas, uma curiosa redação escolar do Cage adolescente, que chama Other People Think. Ele ali propunha que, para melhorar as relações entre Estados Unidos e América Latina, o irmão do Norte deveria se silenciar para poder ouvir as vozes de seus vizinhos. Mais diretamente, significativa é uma proposta já de 48, de uma silent prayer, uma ideia que ele propõe no texto, que seria
executar o silêncio dentro do sistema de música ambiente Muzak, né? Então, silenciando a música mecânica. Gesto esse que Cage associava às greves de músicos que, no mesmo período, tentaram malogradamente aumentar os repasses relativos às performances na indústria do rádio e do disco. Né? É interessante que você pode estabelecer, então, uma associação entre o silêncio do Cage, dessa silent processo da criação da leitura silenciosa, que ela é toda eclesiástica. Né? Então, muito antes do surgimento das salas de concerto, do silêncio das salas de concerto, as bibliotecas universitárias do final do século XIII já incluíam a obrigação de se manter e, portanto, de se ler em silêncio. Caroline Jones pensa, por outro lado, o silêncio cageano e de negações presentes na obra multifacetada de Cage em torno da crítica ao que ela denomina ego abstrato expressionista, ou seja, a construção cultural do artista como solitário másculo, suas obras de arte, expressões puras do seu gênio individual e de sua vontade autônoma. Como Jones argumenta, a normatividade expressa era também uma heteronormatividade. Se havia alguém que entendia de silêncio na sociedade americana do silêncio do período macartista, eram pessoas que, como Cage e seu companheiro da vida, o dançarino e coreógrafo Mass Cunningham, viviam de maneira velada a própria homoafetividade. Em relação à tradição cristã, que só enxergaria nele o pecado, né? E aí o Paul Ricoeur vai dizer que na ideia de confissão, que é a ideia de interioridade e tal, o compositor opta pelo silêncio e pela libertação do sentido advogada pelo Zen budismo, relido através de lentes neodadaístas. A mancha gráfica diáfana e as dimensões de Odisseia Vácuo, poema-livro do poeta contemporâneo belo-horizontino Renato Negrão, estabelece novamente um paralelo com o poema Divisor de Águas de Stefano Mallarmé. Mas, para além de tais conexões, os versos de Negrão parecem frustrar a tentativa de relacioná-lo com as constelações sintáticas ambíguas e musicais do simbolista francês. O poema-livro se inicia com a série de versos a seguir. Cito: o livro inicia uma série de trabalhos sobre... Quando escreveu o trabalho referido sobre o título de... Em suma, a parte que foi dedicada à exposição de... recebeu o nome de... Em seu trabalho, apresenta-nos os de escrituração, as principais regras para e como presidir os e apurar os para levantar o inventário. Fim de citação. Temos aí todo o texto da primeira página do poema, e suas principais características já se fazem presentes. Uma dicção explicitamente não literária, com uma marcada ausência tanto de um eu lírico quanto de personagens identificáveis, mas ainda não se destacam imagens e metáforas para além das já neutralizadas pela linguagem corrente. Nota-se principalmente a supressão sistemática não apenas de todo o nome próprio, mas quase de qualquer termo capaz de trazer algo de específico ou referencial ao texto. Supressão essa que se dá por meio de cortes que enfatizam exatamente a falta, que eu chamo de rimas vácuo. A linguagem utilizada não se assemelha à esperada no âmbito dos gêneros textuais considerados mais estritamente literários, lírica, conto, romance, mas sim aos gêneros que tão frequentemente os rodeiam, artigos, releases, história da literatura e textos teóricos. A linguagem da crítica é apropriada na Odisseia Vácuo enquanto uma textualidade específica, aparentemente mais pelo seu sabor do que pelo saber que deveria comunicar. Em Odisseia Vácuo, temos uma espécie de reductio ad absurdum da proposta de uma história da arte ou da literatura sem nome, tal como reivindicada pelo historiador da arte Heinrich Wölfflin e para a literatura pelo Paul Valéry. A ideia de uma supressão de nomes na história, né, isso é uma proposta que reivindicava a autonomia da arte, no sentido que isso tinha no século XIX e XX. E se opõe principalmente à explicação da obra de um artista a partir de sua biografia, a ser substituída pelo estudo minucioso da sua dimensão construtiva, etc. Ao rejeitarem o que na criação podia existir de anedotal, de transitório e situado, pretendiam compreendê-la de maneira mais universal, mas era uma universalidade totalmente eurocêntrica, né? Por outro lado, falar de ancestralidades negras no Brasil
é exatamente falar literalmente de uma história sem nome, de um apagamento das biografias individuais num sentido muito mais brutal, concreto, e de genealogias, né, do que o Wolfgang Valéry estava fazendo. Então, a substituição dos nomes dos grandes autores, das obras grandiosas, pelas rimas vácuo no poema livre do Renato Negrão, que é um nome artístico racialmente marcado do Renato Gomes Soares, talvez possa ser lido como um reverso irônico de tal apagamento das especificidades. A branquitude, silenciosamente pressuposta nos quadros canônicos, com a sua natural ênfase em listar nomes próprios, se vê substituído de maneira malarmaica pelo indiferenciado branco da página. Já estou fechando. 3 artistas, 3 épocas, 3 contextos culturais, sociais e políticos muito diversos. Em cada momento, a articulação entre a página em branco e o silêncio possui as suas próprias ressonâncias, mas todas elas se apresentam paradoxalmente como o oposto do tácito. Longe de se manter invisível, o silêncio e o branco da página agridem, nos casos referidos, a suposta transparência, seja da linguagem, seja da escrita, seja da música, ou mesmo dos discursos sociais. Inserem na sua recusa de preencher o espaço com traços ou com sons um ensurdecedor ruído mudo na comunicação e na linguagem. Obrigado. Desculpa, passei um pouquinho do tempo. Valeu, Miguel. Não, tranquilo, muito bom. Tem que fechar, uai, né? Ótimo. Eu amo tudo aí que você falou. Então, a nossa segunda fala da noite é do Tiago. Aí, Tiago, você conta o tempo, só para a gente evitar te interromper, e fala o nome da sua fala também. Ok? Tá ótimo. Obrigado. Boa fala para você. você. Excelente. Perfeito. Tudo bem. Boa noite a todos, gente. O nome da minha fala é A Desescrita, de Leila Danziger. Desescrita, né? Eu queria começar pedindo desculpas, porque eu tinha preparado uma apresentação, meu computador está ruim, eu estou falando pelo celular. Eu venho das artes, o professor Paulo falou ontem que na literatura não tem muito hábito de passar imagem, e eu não tenho hábito de não passar imagem, então vai ser bom hoje para eu me exercitar nisso. Então, eu vou falar, então eu pensei em o que dizer nesses 15 minutos de que eu disponho sobre a Desescrita de Leila Danziger, e pensei que seria interessante fazer algum apontamento sobre o que eu entendo pela ideia de desescrita, e fazer uma apresentação da Leila Danziger e da sua obra, e no final, se eu ainda dispuser de algum tempo, falar algum poema dela, que eu acho que pode ser interessante. Bom, a Desescrita foi uma ideia que eu comecei a trabalhar na minha dissertação de mestrado, nas artes, né? A dissertação chamava-se Desescrita, Signos da Ausência. Então, eu tentava pensar uma cena contemporânea já híbrida, né? Um cenário em que as linguagens artísticas perdem as suas especificidades, e a gente pode começar a pensar numa zona de rangência ou numa zona híbrida entre as artes visuais e outras artes, no meu caso específico, a literatura, sobretudo a poesia. E a Desescrita era uma ideia que eu tinha de que alguns artistas poetas, como eu me permitia chamá-los, né, conseguissem entrar no avesso da escrita, dessa escrita que diz o mundo, né? Conseguissem entrar nos buracos da linguagem, nos furos da linguagem, né? E chamava-se signos de ausência porque eu tentava elencar uma série de palavras ou conceitos que procuravam designar essa ausência que não é nunca falta, né? É importante pensar isso, assim. Retomando o verso de Carlos Drummond de Andrade, né, quando ele diz não há falta na ausência, né? Eu achava isso bonito e importante. Então, todas essas palavras, né, que para as artes visuais e algumas para a poesia também eram importantes, como o silêncio, o branco da página, a transparência, os buracos, frestas, frinchas e furos e orifícios, né, e até o inefável, o indizível, enfim, todas essas instâncias do não dito, eu procurei elencar na dissertação, compondo essa ideia de desescrita. E pensando artistas que fizessem isso nesse campo híbrido entre artes visuais e poesia. Na dissertação, eu estudei a Mira Schendel, né, como eu falei ontem, pela fala da Clarice, e o Vladimir Dias Pino,
que inclusive, Miguel, dizia que o branco de Mallarmé era um branco simbolista, perto do branco dele próprio. Ele que falou, não sou eu que estou falando, não. Enfim, uma pessoa maravilhosa com que eu tive a oportunidade de entrevistar, enfim, mas não importa. Para a minha ideia de desescrita, eram muito importantes duas instâncias, principalmente duas dimensões que balizavam essa ideia. A primeira era uma dimensão corporal. Para a ideia para mim, a desescrita necessitava sempre de um investimento físico, corporal do artista-poeta. Né? Se, por exemplo, para Roland Barthes, a escrita é o ato muscular de traçar as letras, eu não tenho certeza onde ele fala isso, se é no grau zero da escrita ou no prazer do texto, com certeza em algum desses dois, e me parecia que para entrar nesse avesso da linguagem, para penetrar nesses orifícios, nesses buracos abertos dentro da língua, era necessário algum esforço físico, corporal. Né? E para o artista é muito importante essa dimensão do gesto, né? Essa dimensão da implicação corporal dele na obra. Então essa era uma dimensão que eu não queria perder de vista, que eu achava muito importante, de modo que esse nome desse simpósio, né, agora, assim, Poéticas da Contenção, me caiu muito bem. Contenção não era uma palavra que eu usei na minha dissertação, mas é uma palavra realmente fabulosa, porque dá a ver esse índice de esforço, quer dizer, como se fosse necessário conter um certo palavreado que diz o mundo, né? Assim, então é uma palavra que eu achei fabulosa. Bom, por um lado, então, essa dimensão corporal, que estava implicada na desescrita, e por outro, uma dimensão política, no sentido de que se a escrita é aquilo que diz o mundo, que representa o mundo, que apresenta o mundo, né? E se esse mundo não é o mundo que nos parece o mais adequado, né? Se esse mundo como no caso que nós vamos ver da Leila, um mundo do Holocausto, né? Como a Leila, uma grande leitora e tradutora de Paul Celan, inclusive, que também foi falado aqui ontem, né? Se esse mundo é o mundo da escravidão, dos massacres indígenas, da LGBTQI-fobia, enfim, não é essa escrita que a gente quer. Então, essa desescrita tinha uma dimensão de potência de criação de outros mundos, de outras, né? Através de uma palavra por vir, né? No sentido deleuziano, quer dizer, o Deleuze citando Beckett, dizendo: o escritor é aquele que cava furos na linguagem para ver e ouvir o que está escrito por trás. Então, esses furos, com essa dimensão política da elaboração de um mundo que não este, de um outro do mundo, né, de um mundo utópico, se a gente quiser entrar na etimologia da palavra utopia, como o outro do lugar, né? Então, me interessava pensar essa dimensão de construção de um futuro, construção de um outro mundo, talvez livre dos grilhões da representação e dos fascismos da língua, etc. E aí, bom, depois até na tese, eu estou agora no doutorado em Ciência da Literatura na UFRJ, e eu procuro pensar, quer dizer, se na dissertação eu pensava essa ideia do silêncio, né, como puro devir e como pura potência, agora me interessa também pensar mais um arco, inclusive em consonância com o que Miguel falou ontem, né, ele chamou de ecologias do silêncio, na minha tese eu chamo de políticas do silêncio, isto é, num dos polos, o mais ativo ou o mais positivo, se a gente quiser usar essa expressão, embora não se trate evidentemente de juízo de valor, né, mas como usar ativo, estaria esse silêncio como pura potência, mas não se pode, né, abrir mão de pensar o lado mais reativo desse arco, que seria o silêncio, que é pura opressão, pura violência, que é o silenciamento, né? Mas entre uma coisa e outra, existe uma gama de manifestações dessas instâncias da ausência do silêncio que me interessam. Mas, enfim, não vou falar da minha tese, que não vem ao caso aqui agora. Então, nesse sentido, com essas duas dimensões, política e de investimento corporal gestual, que estão implicadas na ideia de desescrita, a Leila Danziger, ela me parecia uma figura assim, que tem um trabalho privilegiado nesse sentido. A Leila Danziger é uma artista poeta, como eu chamo, né? Bom, ela é uma artista plástica, porque ela tem trabalhos que são só de arte, e ela é uma poeta porque ela tem dois livros de poesia nessa dimensão mais livresca ou palavreira, se a gente quiser, mas ela tem todo um trabalho que está nessa zona híbrida, nesse campo ampliado, para usar a expressão de Rosalind Krauss. É uma artista carioca, uma artista poeta carioca, professora, pesquisadora, professora do Instituto de Artes da UERJ, tem várias exposições individuais e coletivas,
E ela tem um procedimento chave que atravessa uma boa parte dessa produção dela que me interessa, que me parece alinhada com a minha ideia de desescrita, que é a de depilar jornais. Ela pega folhas de jornal e cola uma fita adesiva e arranca essa fita. E ela, ou seja, ela arranca essa camada mais superficial da folha de jornal e dá a ver o avesso da folha de jornal. Então a gente não consegue ler ela, quer dizer, ela produz aquela ilegibilidade de que alguém também falou ontem, que é uma instância interessante para a ideia de desescrita, e é um trabalho que ao mesmo tempo é super potente, porque, enfim, desorganiza, desconcerta a linguagem do jornal, que é a linguagem da comunicação, da notícia, da catástrofe diária que nos assola todos os dias, enfim. Ela desconcerta isso, dá a ver o seu avesso, mas é um trabalho cujo investimento corporal, embora exaustivo, porque ela faz isso exaustivamente, é de uma delicadeza infinita, quer dizer, é um trabalho muito delicado. Não dá para arrancar, depilar um jornal fazendo, né, um gesto brusco, porque senão você vai rasgar o jornal. Então, esse investimento quase repetitivo, que me parecia uma alegoria formal ou gestual, né, dessa gagueira, dessa repetição de que fala, por exemplo, Paul Celan, quando traduzido por ela. E ela tem esse trabalho, um desses trabalhos em que ela depila os jornais, porque além de depilar os jornais, ela também faz algumas intervenções sobre essas folhas de jornal, né? E numa dessas intervenções, ela carimba, com um carimbo vermelho, a expressão palax, palax, né? Que é uma expressão, que é um verso do Paul Celan, né? Com quem ela se identifica, porque ela também tem ascendência judaica, e a família dela veio para o Brasil, enfim, né, assim, fugindo da guerra e daquele horror que se instalava na Europa naquele momento. Então é uma coisa que diz respeito muito à família dela e à história dela. E palax, palax é uma expressão que a princípio não possui nenhum sentido na língua, né? É um trecho de um poema que eu gostaria de ler, um poema curto, quer dizer, esse trecho é um trecho curto de um poema do Paul Celan, e o poema diz assim: viesse um homem ao mundo hoje com a barba de luz dos patriarcas, ele poderia, se falasse ele deste tempo, ele poderia apenas gaguejar e gaguejar, sempre, sempre, continuamente, aí entre parênteses e entre aspas, palax, palax, né? Assim, então esse palax, palax quer dizer apenas da impossibilidade de que algo seja dito diante do horror e do espanto absoluto em face deste tempo, né? Daquele tempo de Celan, mas por que não deste tempo agora, tempo de Leila Danziger e o nosso tempo, né? Assim, eu recorro também a um texto, uma conferência do Derrida, que se chama, se não me engano, da impossibilidade possível de dizer o acontecimento. Ele vai dizer, quer dizer, não apenas os acontecimentos traumáticos, esses que cindem o tempo e, de fato, né, fraturam a história, não apenas esses acontecimentos são impossíveis de serem postos em palavras, mas todo e qualquer acontecimento. Quer dizer, a tentativa e o desejo de colocar em palavras aquilo que se passou gera sempre uma aporia, nos coloca diante desse estado aporético de impossibilidade, né? E, portanto, nessa situação de silêncio. Esse silêncio me parecia muito, muito rico, assim, muito interessante ser trabalhado. E a Leila tem 2 livros de poema, o 3 Ensaios de Fala e o Ano Novo, em que ela apresenta alguns poemas. Eu vou ler um deles, que colocam em poema, que colocam na poesia aquilo que a sua obra, essa obra da depilação dos jornais, me parece querer dizer. Então eu vou ler um poema sem título. 5 minutos, dá tempo de eu ler o poema e ler o trechinho final que eu queria. Às 6h35, eu abro a janela e os jornais oscilam com o vento. A carcaça da baleia, o herói de pedra, a criança que atravessa um rio a cavalo. O dia começa à espera de um aceno. O menino eleva o olhar ao 10º andar no exato instante em que fecha o portão de ferro. Eu devolvo imobilidade às imagens e me retiro, por trás do vidro sempre empoeirado, o corpo se retirando, que filtra a brutalidade crescente do sol. Entre parênteses, no lugar do mundo em que estou, as estações nunca se cumprem. De passagem, inspeciono minúsculas configurações de sujeira e mofo em progressão. Há perspectivas da casa que desconheço,
pontos em que me demoro, não mais do que instantes. Sei que a vida no vão inalcançável entre o armário e a estante, onde o que cai se ausenta e reaparece, livre de função, urgência, sentido. É mesmo importante que alguns lugares da casa vivam sem mim. Acho esse poema impressionante, acho que ele dialoga muito com o trabalho dos jornais, assim, que eu gostaria muito de ter mostrado para vocês. E aí eu escrevi sobre esse poema o seguinte: os jornais desperdiçando ao vento suas notícias, juntamente com seu vago poder de dizer os acontecimentos, a escritora que se retira de sua própria escritura, como diz Derrida, a vida que há nos vãos onde algo cai, tornando-se ausente e tornando a aparecer em um jogo de mostração e apagamento, uma existência que se dá a despeito da presença física, a liberação dos grilhões do sentido, tudo isso comparece no poema como na obra visual. Para concluir, eu leria ainda um outro poema dela, mas é um poema um pouco mais longo, eu não vou ler, mas é um poema em que ela tá mexendo nos jornais, ela trabalha muito com esse suporte de jornais, arquivos velhos, enfim, dessas escritas que já disseram alguma coisa e que elas vão perdendo a sua possibilidade de dizer, né, na medida em que elas vão envelhecendo. Ela mexe nos arquivos e esses arquivos, um monte de papéis, manual da Kombi de 1970, e não sei o quê. Nesses arquivos estão os 30 anos da vida dela em comum com o pai, né? E ela termina com esse estrofe que eu acho impressionante, diz: sou o além das coisas remotas. E aí, sobre esse poema em que ela fala sobre esse revirar dos arquivos, né, que está presente no trabalho também, porque tem uma instalação do Palax Palax, em que tem os jornais escrito Palax Palax, no fundo tem um vídeo com um áudio do Paul Celan lendo essa expressão Palax Palax exaustivamente, e de uma máquina de escrever saem uma série de papéis e papéis que não terminam nunca mais, né? E todos esses papéis rasgados, depilados por ela. Bom, para concluir, eu vou ler um último parágrafo que fala sobre esse poema e sobre a obra da Leila de um modo geral, em relação a essa ideia de desescrita. É preciso reinventar nossa memória falida, anestesiada, remota, reformular as escrituras do presente que enunciam a catástrofe e, para isso, escovar a contrapelo as páginas dessas escrituras banais, desescrevendo a memória para dar voz ao esquecimento. A poesia de Leila Danziger encontra, nas frinchas da escrita descartável do mundo, ou no meio de objetos inúteis que anunciam, contudo, a morte do pai, o potente silêncio que se apresenta por sob as infinitas vozes da Babel do espetáculo e da informação, propiciando uma nova possibilidade de lembrar-se, desescrever, em poesia, oferecendo modos de pensar, discutir e construir outras possibilidades de memória e de mundo através da ausência implicada na linguagem, que faz apagar, recusar ou questionar certas palavras, certas imagens, certos corpos. É isso, obrigado. Obrigada, Thiago. Adoro a Leila. Usei essa tradução do Celan dela na minha tese. Muito bom. Né? Então, vamos lá. Terceira fala da noite. Paula, boa fala para você. Não esqueça de dar o título aí para a gente, ok? Então, gente, eu vou projetar. Então, vocês só me confirmem se está tudo ok com a projeção. Vou achar aqui. Que sem imagem esse trabalho não existe. Vocês estão vendo? Ainda não. Eu não, Paula. Então, vamos ver. Aqui já está... Está dizendo que você está apresentando. Já vai pensar. Ok. Bom. Quem sabe deu um delay na apresentação, mas vocês vão acompanhando aí, pelo menos dá para ver as imagens. Tá ótimo. A fala se chama A Palavra Única, Exercícios de Contenção na Arte Contemporânea. Eu começo, né, toda a reflexão do texto pensando a escrita como uma prática do silêncio. E isso me fez lembrar muito um trecho, né, de um discurso da Wisława Szymborska, que é essa poeta polonesa, né, que eu adoro, e ela fala o seguinte, né: filmes sobre pintores podem ser espetaculares, enquanto recriam todos os estágios de evolução de um pintor famoso, desde o primeiro traço a lápis até a pincelada definitiva. A música se expande nos filmes sobre compositores,
Os primeiros compassos da melodia, que soa nos ouvidos do músico, emergem no fim como uma obra madura em forma sinfônica. Claro, tudo isso é ingênuo e não explica o estranho estado mental popularmente conhecido como inspiração, mas pelo menos existe algo para se olhar e se ouvir. Mas os poetas são os piores. Seu trabalho, inapelavelmente, nada tem de fotogênico. Alguém senta a uma mesa ou deita num sofá, enquanto olha imóvel para a parede ou para o teto. De quando em quando, essa pessoa escreve 7 linhas, só para arriscar uma delas 15 minutos depois. E em seguida, mais uma hora se passa, durante a qual nada acontece. Quem aguentaria assistir a esse tipo de coisa? Então, a Wisława, né, ela coloca de forma divertida esse silêncio da escrita que ela não consegue pensar, né, como seria traduzido pelo audiovisual, né. Mas ela está se referindo, na verdade, a grande parte do que acontece quando se escreve, né, que se dá em silêncio. E eu não estou me referindo aqui ao silêncio que toca aos ouvidos, já que muitos escritores gostam de escrever ouvindo música, ou com o som ambiente dos cafés e bibliotecas, né? Mas eu penso no silêncio em relação ao entorno, né? Enquanto o pensamento passeia por ideias, imagens, sensações que vão pousar sobre o papel apenas quando se fizerem palavra. Para contrariar um pouco essa ideia que a Wisława coloca, né, muito romântica de inspiração, eu trago aqui 2 imagens para pensar o processo de escrita. A primeira delas é do Armando Queiroz, é essa borracha, onde ele carimba a palavra talvez, e coloca o caráter, então, de errância, né, de qualquer escrita. A segunda é uma projeção do Luiz Kamnitzer, né, que é um artista uruguaio, né, que em um festival projeta sobre uma parede essa frase: o silêncio é a noite da palavra. Os poetas, escritores e artistas precisam estar dispostos a perscrutar a noite, a ir em busca daquilo que só o escuro consegue insuflar, mesmo que o que lhes seja sugerido não tenha ainda uma forma definida. Tateia-se a forma no silêncio, e com sorte a palavra surgirá. Na noite da palavra, cabe ao poeta seguir o que salta do escuro, inventar maneiras de dizer que o levem a descobrir o que ainda não sabe. O trabalho do poeta, sim, é fazer as palavras amanhecerem. E para além do silêncio, né, o simpósio também nos deu essa maravilhosa palavra, né, de a contenção da Marianne Moore, e eu vou pensar ela também, né, para além dos momentos em que ela se dá na página, muito mais quando ela se liga a objetos para revirar esses objetos do avesso, né. O que seria, então, a contenção, né? Uma utilização concentrada da inteligência, esse uso econômico da palavra. E por isso que o trabalho, né, se chama a palavra única, porque eu vou tratar, né, de trabalhos que usam dessa economia para significar, né? E com a ideia de contenção, a primeira imagem que me veio na cabeça, né, foi logo uma obra do Leonilson, que é esse artista brasileiro dos anos 80, né, que produzia pinturas, objetos, muitos bordados, e que a Lisete Lanado, né, que é crítica de arte, define, né, que cada obra do Leonilson é uma carta para o seu diário íntimo, né. E falando isso, ela está também colocando uma situação da vida do Leonilson, né, que aos 34 anos ele estava constituindo a carreira dele, viajando entre o Brasil e a Europa, e ele se descobriu portador do vírus do HIV, né. Isso vem para tumultuar esse diário íntimo, né? Muito do que o Leonilson vai pensar nas suas obras é a condição desse corpo que agora é visto como infeccioso, visto como contagioso, né? E ele vai colocar muito com ironia essa ideia, assim, em algumas séries, né? O trabalho que eu trago fala muito de contenção. Vocês vão ver quando virem, né, a imagem do trabalho, quem sabe alguns já conhecem. A palavra bordada no canto do travesseiro, ninguém, tem um efeito imediato e desolador. Ela ocupa um lugar demasiado íntimo, uma roupa de cama bordada.
Leonilson retira da noite não só a palavra, mas também o objeto. Ninguém nos sugere, a partir de um só vocábulo, a solidão que o artista enfrenta após o diagnóstico do HIV, o afastamento dos amigos, dos amantes. Uma condição íntima, pessoal, o objeto parece tratar de uma solidão intransponível. Não estaria dando a ver também, no momento em que o artista deixaria para trás as suas próprias roupas de cama, o momento em que o travesseiro passaria a ser o indício de sua ausência? Da morte, restam as coisas e as palavras que soarão por algum tempo muito duras. Ninguém. Para além desse trabalho, eu também trago mais alguns exemplos, né, de artistas que vão nesse sentido de projetar um silêncio no espectador, né, esse mesmo silêncio que, enfim, né, tumultuou esses objetos vai parar na experiência do espectador. E aí tem uma segunda parte do texto que eu vou falar dos objetos voz e dessa artista aqui, que é a Elida Tessler, uma artista de Porto Alegre, que é uma trabalhadora das palavras também, né? Ela trata muito de anedotas, assim, eu vou contar uma aqui, né? A Elida foi convidada pela Funarte para viajar para o Macapá em um programa de deslocamento de artistas pelo Brasil. Ela estava com uma proposta pensada chegando lá, mas aí ela pegou o táxi e foi conversando com o taxista e descobriu que, naquela semana, o prefeito de Macapá tinha sido preso. E ela pergunta para o taxista, né, por que da prisão, o que aconteceu, né? E o taxista responde que ele faltou com a palavra. Isso faz com que a Elida chegue ao hotel já com uma nova ideia de proposta, né? E ela cria essa proposição aqui, que se chama Você Me Dá a Sua Palavra. Vocês estão vendo aqui, né, vários prendedores de roupa com palavras escritas, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. A Elida mesmo, né, coloca aqui, entre aspas, né, que tudo acontece a partir de uma decisão, eleger um objeto do cotidiano e acreditar em sua potência estrutural para que se constitua como elemento de comunicação imediata. Um prendedor de roupas de madeira torna-se, assim, o elo de uma corrente que une distintos universos, uma palavra entre tantas possíveis, onde um significante escorrega de mão para mão. Dessa forma, desde o mês de novembro de 2004, venho pedindo a palavra às pessoas com as quais me deparo nas mais comuns e diversas situações do dia a dia, né? Nesse trabalho, o exercício de contenção é exigido do outro, daquele que oferece a sua palavra à Elida. Põe-se em questão não mais o diário íntimo da artista, como em Leonilson, né? Mas dos participantes que buscarão a palavra em suas próprias vivências, né? A Elida até coloca, né? Aquele que solicita a palavra sabe que não está pedindo pouco, e quem escreve deposita uma confiança ímpar em seu destinatário. Há aqui uma relação com a palavra de honra, com a manutenção da palavra dita ou escrita, assumindo uma postura ética diante do mundo, né? Ela diz que quando ela pede a palavra, a pessoa sempre diz, qualquer palavra? E ela diz, sim, a sua palavra. E aí, então, a pessoa vai, enfim, né, procurar nas páginas desse diário íntimo o que vai representar ela dentro dessa ideia de uma escolha única, né? Nas exposições, Elida organiza grandes varais com os prendedores e, mais do que nas palavras, há um interesse da artista em suas margens, no que fica entre uma coisa e outra disposta no varal. Como pensar, por exemplo, a ligação entre órbita, silêncio e hoje? E as pausas entre aprender, solidão e sensibilidade? Ela está apostando, né, em tudo que a contemplação silenciosa dessas palavras pode fazer e romper, né, a ligação delas por esse fio que produz uma escrita, né. Aí a gente passa também a um outro trabalho, que é o penúltimo que eu vou apresentar aqui, que também usa da contenção e do contato com o outro como gesto artístico, né? É um trabalho da Renata Job, uma artista de Pelotas, que é pintora e que começou em certo momento da pintura
vê a própria pincelada como uma escritura. E, a partir daí, ela se dedica às palavras, né? A obra que eu vou apresentar parte de uma descoberta formal, né? De que a pipa e o envelope têm formas muito parecidas, né? Tem formatos muito parecidos. E aí, então, ela coloca, né? Cartas e pipas são coisas muito antigas, coisas que às vezes esquecemos que ainda podem ser parte da nossa vida. Cartas são palavras aumentadas pelo tempo. Pipas são cartas acrescidas de vento. E dessa constatação vem só ou cartas acrescidas de vento, né? Que é uma proposição que ela lança, né? Começando com essa relação formal, porque ela começa a enviar cartas para amigos para convidá-los para soltar a pipa e fazer disso, né, um pequeno happening, assim, né? Mas não é qualquer pipa que ela convida para soltar, né? E aí que entra a ideia de contenção, né? As pipas todas que voarão pelo céu em uma tarde na Praia do Laranjal levam a palavra só. Só tem duplo significado. Em um sentido, sugere aquele que está sozinho, não acompanhado. Em outro sentido, significa somente, apenas, só. E a Renata, ela consegue, com essa ação, né, virar a pipa do avesso, virar esse só do avesso, né, porque ela subverte o sentido de solidão ao convidar todos os amigos para soltar essa pipa ao mesmo tempo, juntos, né. E ao fazer disso um evento, formular cartas, realizar ação conjunta, a gente já está longe da métrica do apenas, do somente, do só isso, né? Isso vira, de fato, algo, um trabalho de arte, né? E um acontecimento que leva as pessoas a terem uma experiência de céu, né? E aí, então, eu só fecho aqui, né, com essa foto que mostra todos os sozinhos nesse céu azul, né? E com esse trabalho da Luana Alt, né, artista também de Pelotas, que ela começa como escultora e termina, né, depois de um meio muito tumultuado, com a escritora, né. Às vezes, o artista também precisa se lançar na noite da palavra, e como poetas e escritores, buscar nela a contenção, a exatidão, a palavra única, né? Para buscar essas palavras, né, a gente volta a Wisława Szymborska, né, quando ela diz que é preciso saber ficar em silêncio, com paciência, à espera de nós mesmos. E nesse sentido, né, não importa se na página ou no objeto, essa contenção e esse silêncio da espera vão fazer desses trabalhos mais significativos, né, em termos de exatidão, escolha, e dessa palavra que tenta buscar um sentido, né? Obrigada, aqui fica o meu e-mail. Desculpa se vocês estavam me avisando de alguma coisa, eu estava vendo só a apresentação. Não, tava, já, você ainda teria tempo ainda, alguns minutos que eu vim. Bom, eu acho que a gente pode deixar, né, os minutos para o nosso debate depois, né, porque... eu tô comprando também, tá? Tô comprando então minuto. Ótimo. Tô brincando. Tô brincando. Obrigada, Paula. Muito poética a sua fala, adorei. Muito legal. E não conhecia esses artistas, fiquei curiosíssima. Bom, então agora eu vou apresentar a última fala do dia, que é a minha. Os slides, Paulinho, que você vai passar para mim, eles vão aparecer mais do meio para o final da fala, mas deixa tudo pronto aí, senão vou ficar ansiosa. Aí você já deixa a coisa aí, na hora que tiver que passar, eu te aviso, tá? Só não é isso, né? Não é para projetar ainda não, né? Não. Pode projetar, pode deixar pronto, assim, aí depois é só passar o slide. Tá bom. Tá? Então, o título da minha fala é Quando o Silêncio Arde.
Deixa eu ver que horas que eu vou comer. 6h54. Que eu tenho o louco do horário aqui. E está relacionado ao significado do silêncio como resultado da palavra apagada ou da palavra que sucumbe ao fogo. Partindo do que diz Eni Orlandi em As Formas do Silêncio, o silêncio é o não dito visto do interior da linguagem, não é o nada, não é o vazio da história, é o silêncio significante. A história da destruição das palavras, da obliteração da escrita, está geralmente relacionada a governos autoritários, à censura, ao silenciamento e desejo de controle. Em diferentes períodos, livros foram recolhidos ou queimados, quase sempre como um ato ritualístico de ameaça ao pensamento de um povo, uma forma quase teatral de afronta em atos públicos. Foram vários os episódios na história em que livros sucumbiram ao fogo, deixando em cinzas as memórias ou apenas corroborando a autoridade de um governo. Para não me estender, cito apenas o mais conhecido deles, a queima realizada pelos nazistas em 1933. No Brasil, há pouco tempo, aconteceu um episódio, não sei se vocês acompanharam os vídeos do Paulo Coelho, com os livros dele sendo queimados pelo posicionamento dele contrário ao atual governo, mas não vamos falar disso. Segundo Alberto Mangel, em Uma História da Leitura, a ilusão acalentada por aqueles que queimam livros é de que podem cancelar a história e abolir o passado. E ainda, cito, a censura, portanto, de qualquer tipo é o corolário de todo poder e a história da leitura está iluminada por uma fileira interminável de fogueiras de censores, dos primeiros rolos de papiro aos livros de nossa época. Fecho citação, fecho aspas. Caminhamos, então, desde o surgimento da escrita, amparados por ela mesma. Com a escrita construímos o mundo, a história e a memória. Plínio, velho, e não nosso amigo da letras, já dizia que a civilização, ou pelo menos a história da humanidade, repousa sobre o papiro. Podemos dizer, então, que nossa memória se assenta prioritariamente sobre a escrita, talvez por sua qualidade comunicativa. Ou então poderia ter sido as imagens, né? A escrita, segundo Anne-Marie Cristã, surgiu da imagem. Segundo a lei da Assmann, abro aspas, foram qualidades como legibilidade e transparência, portanto, que fizeram da escrita, na opinião de determinados teóricos da Renascença, o melhor medium da memória. Então, uma guerra contra o livro, fecho aspas, uma guerra contra o livro é, portanto, uma guerra contra o conhecimento, contra a educação, os escritores, a liberdade de expressão, mas também contra o que se guarda de um povo, contra a história e contra a memória. Na literatura, vários romances se preocuparam em tratar dessa afronta ao livro e ou à cultura escrita por governos autoritários. Vou citar dois mais óbvios. Na obra 1984, de George Orwell, publicado pela primeira vez em 48, eu acho, um regime totalitário enxerga a liberdade de expressão como crime de pensamento, criando então o novilíngua, cujo vocabulário se reduz a cada ano com o objetivo de controlar ações, falas e também o pensamento dos cidadãos. Syme, personagem que trabalha no Ministério da Verdade com o protagonista Winston, diz, e eu cito, é lindo destruir palavras. E ainda, não vês que todo o objetivo do novilíngua é estreitar a gama de pensamento? No fim, tornaremos a crime-ideia literalmente impossível, porque não haverá palavras para expressá-la. A obra Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, publicada pela primeira vez em 1953, começa com a frase, queimar era um prazer. Novamente, estamos diante de um governo totalitário que acredita que a literatura tem o poder de entristecer as pessoas. Mas em algum momento, Montag, o protagonista, um bobeiro que tem a função de queimar todas as obras consideradas nocivas à sociedade, percebe o valor do livro, atribuído à idade das palavras que contém, ou seja, ao seu valor histórico. E eu cito, deve haver alguma coisa nesses livros, cito Montag, coisas que não podemos imaginar para decidir uma mulher a ficar numa casa que arde quando eles matam uma senhora dentro da própria casa porque ela se recusou a sair. Que é muito próximo do que o Heine fala, aquela frase famosa, onde se queimam livros,
acaba esquemando pessoas. Esse fogo que remete a práticas medievais nos faz perceber que estamos mais uma vez, assim como em 1984, diante de uma quase esterilidade do sujeito, ou vidas reduzidas a cinzas. Tanto que, para existir, Montag é obrigado a pensar. A instalação Pigs vai passando. Passa. 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 Aí, até o próximo. A instalação Pigs do coletivo Claire Fontaine traduz bem essa ideia de queimar pessoas no sentido de uma esterilização coletiva. A instalação consiste numa seleção de um mapa da Europa, somente com os países Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Pigs é um acrônimo criado pela mídia financeira, pejorativamente, após a recessão do fim dos anos 2000. A obra é feita com vários palitos de fósforo colocados em buracos feitos na parede e começa quando o primeiro palito é aceso. O fogo representa a destruição de estruturas sociais, economia e principalmente de vidas, colocando em crise nossa identidade e impotência política. Por esse gesto, a obra Pigs torna legível o elemento político silencioso que está latente em todas as coisas. Próximo artista, Tammy McGrath. O significado do termo voir dire, título da instalação de Tammy McGrath, é dizer a verdade, e refere-se originalmente a um termo legal, um juramento feito pelos jurados com compromisso em se dizer a verdade. Os trabalhos artistas são relacionados à hierarquia e acesso à informação. Essa obra em específico lida com o conhecimento e a maneira como informações e memórias são violentamente apagadas da história. A obra consiste em 1.400 livros queimados, que agora perdem sua característica de guardadores sagrados do pensamento livre para se transformarem em uma pilha de cinzas. Já estou indo para o próximo. Anselm Kiefer. Vai. Opa. Se quiser só voltar para a galera ver o fim a instalação inteira da anterior, isso. Pode ir lá no Kiefer. Kiefer é um artista alemão nascido nos últimos anos da Segunda Guerra, carregando em suas obras paisagens em cinzas e acinzentadas com aspectos devastadores em uma Alemanha em desconforto. Em um dos cômodos da exposição, Next Year in Jerusalem, há uma pilha de livros queimados com um amontoado de lixo de história. Toda mostra traduz uma atmosfera de morte e destruição, mas há também a possibilidade de redenção. Isso fica claro ao ler os títulos de cada uma das obras, que eu não vou entrar nisso agora. A fronteira entre a arte e a vida é necessariamente transposta, como se não fosse possível um sem o outro. Ele nos lembra do que aconteceu e do que ainda pode acontecer no mundo. Faz uma relação entre o passado e nossa memória, como fantasmas de presente. Anne Hamilton. Aí são outras obras dele, muito semelhantes, mas que não fazem parte desse Next Year in Jerusalem, mas que também tem a ver com livros queimados. Na instalação Tropos, de 1993, da artista Anne Hamilton, cada linha lida silenciosamente é ao mesmo tempo queimada com um queimador elétrico, enchendo o ambiente com um cheiro de fumaça, que para a artista simboliza a reescrita do próprio texto apagado. A palavra materializada no livro é novamente materializada quando transformada em fumaça. O espectador vê apenas o traço sobre a palavra e, pelo cheiro, percebe sua extinção. Para Hamilton, é a experiência que leva ao conhecimento e não uma mera informação codificada. Ela vê a forma verbal como um veículo extremamente limitado e falho de comunicação. Fica óbvio, então, nos exemplos literários e artísticos citados, referências à desintegração do tecido social por meio de uma redução da escrita, além da perda do registro, da memória e da história de um povo, mas também a escrita como fonte primária de comunicação, história e memória. Acho que neste trabalho, essa dimensão foi a que mais me chamou a atenção. Talvez ao contrário do que deveria ser essa conclusão, não consigo deixar de pensar na escrita como uma narrativa desfalcada da história e memória dos povos.
Penso na escrita que não está lá e na história que não foi e talvez nunca seja contada, no esquecimento e no silenciamento, nas escolhas das palavras em detrimento de outras. Falta quanto tempo, hein? Já falta 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos. Tem 2 citações do George Steiner que eu acho que são interessantes sobre a escrita. A primeira, e eu cito: a escrita é um arquipélago no meio de uma dimensão oceânica da oralidade humana. A escrita não tem mais nada para mostrar, tá, Paulinho? Se quiser, pode até fechar. A escrita, para não falar dos livros em suas diferentes formas, constitui um caso à parte, uma técnica particular em um conjunto semiótico largamente oral. Ou seja, ele está falando que a escrita é esse arquipélago em meio a tantas outras formas de comunicar, mas que a gente atribui a ela toda a importância histórica. A outra citação do Steiner, que morreu esse ano. Em uma casa do livro, se esqueceu rapidamente que os livros não são um fato nem universal, nem inevitável, que são inteiramente vulneráveis ao fim e à destruição, que têm sua própria história, como todas as outras construções humanas, na qual começos implicam a possibilidade e eventualidade de um encerramento. Fecho aspas. Eu achei muito interessante quando o Viveiro de Castro comentou sobre o fogo no Museu Nacional, sugerindo que ele fosse deixado como está, que aquela queima virasse um registro, né, e ressaltando a importância daquele registro, daquela ruína, das cinzas no imaginário nacional. Tem um artigo, depois eu vou ver a referência, posso até incluir aqui, que dá um exemplo muito interessante de um artista chamado Alfredo Jarr, que ele propõe um centro cultural na cidade de Skoghall, na Suécia, que nunca tinha tido um. Então, ele constrói esse centro cultural em papel, por estar no meio de uma área de intensa produção de celulose. Um dia após sua inauguração, conforme planejado, o edifício foi queimado. A ausência do centro cultural tornou-se tangível. Sua falta virou, de repente, um assunto urgente, que os habitantes passaram a discutir quase que violentamente. Agora eu vou para o fechamento. Considerando que entre nós aqui, já há um reconhecimento evidente de que a queima dos livros implica uma tentativa simbólica, às vezes simbólica, de imposição autoritária, que governar no Brasil, né, pensando aqui, pode ser criar só uma série de desertos, e sabendo eu também que o mundo seria muito mais triste se os livros de Kafka tivessem, de fato, sido descartados como ele quis, eu fecho essa fala pensando nos livros que foram queimados antes que tivessem sido escritos. A hipótese que eu gostaria de deixar como conclusão ou reflexão é de Marcelo Jasmin, e ele fala, abro aspas, é como certas tentativas de se conferir à história vivida por homens e mulheres no tempo uma direção e um significado, é como certas tentativas de se conferir à história vivida por homens e mulheres no tempo uma direção e um significado, terminaram por reduzir a história a uma racionalidade discursiva que silenciou a maior parte do que foi experimentado no tempo. Fecho aspas. É isso, muito obrigada. Então, eu mesmo fecho, eu mesmo reinicio. Então é isso, acabaram as falas, temos muitas coisas semelhantes nas falas de hoje também, como tivemos na de ontem, e eu vou deixar para vocês, né, se quiser todo mundo pode abrir as câmeras, fiquem à vontade, microfones. Então, priorizo você sempre para os comentários, perguntas, reflexões. Parabenizo mais uma vez todo mundo por todas as falas. Que mês, eu nunca fui em nenhum congresso, não é porque está sendo gravado, com tantas falas boas, todas maravilhosas. Então, realmente, parabéns. Um grupo aqui, ninguém ia segurar a gente espalhar silêncio pelo mundo, com muita sabedoria e propriedade. Então, vamos lá. Não podemos criar desertos, né, mas espalhar silêncio. Não, isso eu contextualizei para a nossa realidade aqui.
Só para vocês não acharem que eu estava simplesmente achando que não era importante esse ato autoritário de queima de livros. Então, vamos lá. Quem gostaria? Ontem eu não perguntei nada para ninguém. Posso perguntar hoje, então? Perguntar, sim, quero comentar. Achei muita coisa maravilhosa. Estou, assim, realmente tomado. Então, vou fazer um comentário rápido que eu vou transitar e vou deixar para falar sobre o trabalho da Débora depois com ela, porque conhecendo aqui agora também, muito legal, porque, assim, recebi a apresentação agora mesmo, gente, por isso que eu não tive aquela agilidade e a precisão de mostrar as imagens, como talvez... Bom, Miguel, na hora que você estava falando, deu uma certa confusão, assim, parece que, não sei se foi só comigo, mas, assim, algumas falhas na internet. E eu não entendi direito a sua explicação sobre o conceito de silent prayer, mas depois você podia falar, e eu queria marcar uma frase sua que eu achei a coisa mais linda, assim, mais simples, mais bem estruturada, que é a branquitude silenciosamente canônica. Você colocou, assim, achei fenomenal essa frase. E também é muito legal como é que você definiu ali, eu chamei até de o silêncio para um dialogismo, né, nos preenchimentos que cada pessoa que participa da performance do Renato Negrão vai fazer com os espaços, os vácuos que ele vai deixando, né? Então, essas coisas que eu pontuei. E no trabalho da Paula, achei sensacional, né, as imagens dos artistas que você escolheu, né, e o Leonilson, claro, agora a Hélida, quando você me dá a sua palavra, achei que super interessante, a pipa com, né, o envelope, então são questões muito... eu queria saber como é que você arregimentou esse trabalho, o que você estava buscando quando você arregimentou esses elementos aí. E, por último, né, só para poder levantar a bola também para uma pergunta para o Tiago, achei assim, Tiago, fenomenal sua discussão, você está com um doutorado aí, assim, magnífico, com muito trabalho, mas um desafio, amei a ideia da desescrita, o que fez lembrar de um grande amigo da Débora e meu aqui, o Jairo, que é um poeta, colega meu daqui da comunicação também, um jornalista, um poeta, um concretista e um produtor de audiovisual. Ele fez um filme chamado Desencontro Desmarcado. Então, ele trabalha muito nesse das coisas todas, né? E ele vem vindo numa trajetória assim, que tomou a poesia dele, vale a pena. Depois eu te mando alguma coisa do Jairão. Tá? Então, e assim, eu queria entender como é que você chegou na Leila e Leila Dams. Foi pela temática ou pela... porque eu não sei, assim, por onde estão vindo o contato com essas discussões, assim, né? Aí eu provoquei essas três figuras aí, a Débora deixa para provocar depois. Não se sintam perguntados, não, mas apenas comentados. Achei maravilhosas as falas, me senti, assim, super... né? Um pinto no lixo aqui, aprendendo, anotando tudo. E valeu demais, foi lindo. Posso responder, então? Tá. Não, então, eu... Primeiro ensina a ele como pronunciar. Danziger, Leila Danziger. Mas é uma confusão, meu orientador fala Danziger, ninguém sabe direito, mas eu acho que é Danziger. Miguel e eu falamos francês. Meu orientador fala Danziger também, deve ser francófono também. Mas eu cheguei nela, acho que por conta do Márcio Seligman Silva, né, que escreve muito sobre ela, e ela é uma figura que expõe muito aqui no Rio de Janeiro, assim, né? Então, várias exposições no Museu de Arte do Rio, ela faz muito individual, enfim, eu a conheci pessoalmente também, professora da UERJ, e aí veio a calhar com o meu trabalho, assim. Na dissertação eu estudei mais o pessoal do século XX, né, Mira Schendel e Vladimir, mas já encaminhei para uma coisa mais contemporânea que eu queria desenvolver agora no doutorado, e aí ela me surgiu como uma pessoa, assim, maravilhosa. E eu adoro a Hélida Tessler também, Paulo, ela é fabulosa, assim, também já conheci o trabalho dela, expôs aqui no MAC, em Niterói. É muito, muito interessante também, tem tudo a ver.
Eu pergunto porque se não fossem figuras como vocês, assim, talvez a projeção de figuras como elas ficasse muito na contenção, né? Que nesse caso é contraindicado. Desculpa o trocadilho. Total. Vamos fazer a volta, então, né? Começa o Thiago, vou eu, depois o Miguel. Na verdade, assim, foi bem difícil selecionar os trabalhos, porque eu tenho bastante interesse por artistas que lidam com a palavra, né? E, claro, tem vários deles que vão por uma outra vertente, assim, bem mais verborrágica, enfim, né? E como vocês propuseram essa ideia de silêncio e contenção, eu peguei isso como um desafio também, para olhar para trabalhos que trabalhassem isso, né? Que, de fato, se aproximassem da palavra com esse intento, assim, né? O Ninguém, do Leonilson, é, assim, uma das obras favoritas da vida, assim. Então, eu comecei por ele logo surgiu. E as outras, eu acho que foi um pouco também por afinidade, assim, porque a Hélida mesmo, eu fiz uma tese, né, a minha tese de doutorado foi sobre o Torreão, que era um espaço independente que a Hélida Tessler e o Jailton Moreira administravam em Porto Alegre. Durou 15 anos como espaço independente lá, né? E a Hélida, durante toda a produção dela, tem essa conversa com a palavra. Eu até ia falar para a Débora que tem uma obra dela que se chama Fahrenheit, né? Que ela restitui aos fósforos o nome dos livros. Então, é uma caixa de fósforo que cada fósforo é um dos livros que foram queimados, assim, como se o título do livro voltasse ao fósforo, né, para não precisar ser queimado. Ela fala muito dessa cabeça vermelha do fósforo que não foi ainda queimado, né. E aí, então, acho que foi um pouco assim. A Renata também e a Luana, elas são artistas que estão trabalhando com publicação gráfica, e elas viajam o Brasil fazendo feira gráfica. E aí eu encontrei muito, assim, nessas feiras gráficas, artistas pensando a palavra, né? E tirei daí. Eu tinha esquecido de falar da Luana, aquela saindo de escultora para escritora, fenomenal isso. É muito legal esse trabalho, assim, e esse é um dos que ela vende, assim, ele é todo dobrável, né, e a gente vê essa transformação e essa zona cinza ali no meio, né, mas é isso. Bom, deixa eu responder o Paulo. Eu estava tentando ficar de último, de todo jeito, porque aí eu já quero fazer minhas perguntas também para os colegas. Então, a primeira coisa que ele comentou foi a respeito da parte sobre a Silent Prayer, né? Sobre essa proposta, esse exercício mental que o John Cage propôs num texto antes de efetivamente ir adiante e fazer a estreia da peça 4 minutos e 33. Né? É interessante que, entre uma coisa e outra, existe, ele relata que existem os monocromos brancos do Rauschenberg, que era muito amigo dele, né? Então tem de novo essa dimensão do branco. Eu queria introduzir isso no texto, meu texto já estava grande, mas na verdade tem toda uma parte que eu queria falar a respeito do Elliot Sica e do silêncio, que fica aí para uma outra oportunidade, ou se a gente continuar nessa pegada, pode ser uma coisa. Mas a questão esse é um texto muito legal, se vocês estiverem interessados nessa aprofundar, digamos, na dimensão propriamente acústica do silêncio, né? E do que ele significa, o que significa o ruído, inclusive em termos sociais e etc. Tem esse teórico que é o Douglas Kahn, que é muito interessante. Ele escreve esse trabalho sobre o Cage e é uma espécie de uma crítica ao Cage. Inclusive, eu acho que ele estava vivo na época ainda, mas porque ele meio que pega que a proposta do Cage a respeito do silêncio, ela é ousada demais para ser reduzida apenas a um trabalho de tipo musical, ou seja, algo que aconteça
dentro da sala de concerto, né? Então, ele critica que esse contexto tenha sido reduzido. Mas, no caso do meu texto, eu meio que pulei essa parte também. Eu acho que nessa parte eu me baguncei um pouco aí, porque todo esse silenciamento da voz na escrita, né, que é um processo longo, né, ou seja, durante a antiguidade inteira se lia em voz alta. Então, por exemplo, e isso é uma coisa que eu queria comentar do trabalho da Paula também, né, porque esse silêncio da escrita ele é um silêncio recente. Então, até um determinado momento na Idade Média, o poeta ele compunha em voz alta, porque ele compunha um verso, e o verso ele não era medido no papel, ele era medido no ouvido, né? O trovador ele é um escritor músico, ele escreve depois, né? Então, então eu queria pegar um pouco por esse lado também do silêncio, né? Dessa trajetória do silenciamento da escrita, que se alguém tiver interesse nessas coisas, tem páginas e páginas disso na minha tese. Então, se vocês quiserem, depois eu mando. Bom, então, estou mais ou menos respondido. Agora eu queria fazer os comentários aí do trabalho, especialmente do Thiago e da Paula, que eu achei muito interessante, os dois. Para o Thiago, a primeira coisa que me interessa é muito essa ideia dessa dimensão corporal da escrita, né? Ou seja, tem muita gente trabalhando com a ideia da escrita como performance e tal. Eu acho isso bem interessante. Me lembrou a coisa do John Cage com conceitual, né? Então, os 4 minutos e 33, ele acreditava que tinha que ser, você tem que parar e ter os 4 minutos e 33 de silêncio. Não adianta simplesmente saber que existe, né? Eu sempre que eu estou dando aula, eu toco essa música. Também falou desse trabalho de depilar jornais, né, que é muito interessante essa coisa, como o jornal é o material da colagem, é o material de manipular, né, no século XX inteiro, desde lá do começo, né? O John Cage ele propõe a ideia do modelo de leitura dele o de quem lê saltando, né? Como quem lê jornais, né? E a respeito da questão da repetição, né? Tem toda a discussão da Gertrude Stein a respeito da repetição, né? Que ela dizia, como o Cage dizia que não existia silêncio, isso na verdade o Cage está repetindo o que a Gertrude Stein dizia a respeito da repetição, que ela dizia que não existia repetição, porque se você repete, você está enfatizando. E se uma coisa está enfatizada, ela não é a mesma que veio antes, né? Então, isso tem muito a ver com por exemplo, a gagueira do texto do Celan, que você leu, né? Ela é uma gagueira expressiva, né? Você não pode tirar ela do texto. Ou seja, ele está falando da gagueira, mas o texto está gaguejando. Isso é importante, né? E a coisa da representação, tem aquele texto do Rancière, mas você deve conhecer esse trabalho, que ele fala discute o negócio irrepresentável e tal, né? Mas faz muito tempo que eu não mexo com isso. Mas se você não conhecer, eu posso depois procurar e ver se te mando, porque eu acho que tem a ver com a sua discussão. Da Paula, é muito... bom, além dessa coisa do silêncio da escrita, eu acho que uma coisa já está respondida, que é se ela tem uma pesquisa com trabalho de uma palavra só. Mas não. Pena. Porque se tivesse, tem o meu companheiro na editora experimental que a gente tem, que é o Preto Mateus, ele tem uma série de trabalhos, criptotipia, de uma palavra só. Tem uma outra coisa que é muito legal, que é também dessa coisa da história da leitura. Teve um período na Grécia Arcaica que que eles chamam dos objetos falantes, porque tem os objetos inscritos, mas em vez da pessoa que está falando, é a pessoa que escreveu, o objeto fala de si mesmo na primeira pessoa. Isso é muito interessante. E tem, obviamente, muito a ver com várias coisas legais
de arte contemporânea, e é um texto muito bacana, de um especialista, assim, mas tem a ver com essa coisa dessa história da leitura, né? E por fim, esse trabalho da Luana Alt tem muito a ver com o trabalho de uma artista aqui de Belo Horizonte, que é a Silvia Amélia, que é o Manuscorte, que é um livro escrito à tesoura, que a gente publicou também, está bem nesse campo híbrido aí entre a escrita e a literatura, né? Por fim, para comentar, mandar um comentário para a Débora também, querida, que eu adoraria que a gente tivesse, de fato, um lugar para tomar uma cerveja depois. Mas você já leu, você deve ter lido, né? O que o Davi Copenau fala dos livros é a coisa mais linda, porque ele contrapõe a memória oral corporificada com os livros. E ele não acha que os livros são inúteis, mas ele acha que os livros são bons para os brancos. Então ele quer fazer o livro dele, porque ele acha que vai ser útil, mas ele é como se ele fosse o Sócrates do Fedron, reclamando que a escrita atrapalha a memória. É a coisa mais linda. Mas é isso, gente. Eu acho que eu já tagarelei bastante, se vocês quiserem responder. Se eu tivesse lido esse livro, eu teria concluído melhor. Era exatamente isso que eu estava querendo dizer, né? Mas isso foi só uma... Né? Não foi o silêncio que eu tratei na minha tese, não é o silêncio que eu pesquiso, foi uma vontade de pesquisar uma coisa um pouquinho diferente. Então, não deu tempo de ler muita coisa, mas depois você me passa a referência certinha. Quem mais? Quer ir, Paula? Vai você para dar a voltinha de novo. Termina. Tá bom. Muito obrigada, Miguel, pelos comentários e pelos apontamentos também. Eu vou atrás dessa ideia de objetos falantes. Achei muito legal. Fiquei querendo saber qual a tua tese e tal, então depois também me responde para também me informar mais, né, sobre todo esse contexto da oralidade, né, que vem antes desse silêncio na escrita, né, e por mais que eu não tenha uma pesquisa em artistas de palavra única, né, isso me interessa muito, assim, eu acho legal pegar essas referências, até durante o nosso período de isolamento agora, eu fiz uma série que foi pelo Facebook mesmo, para tentar, tipo, atingir o máximo de pessoas sobre imagens de solidão, né? Então, eu ia postando cada dia uma imagem sobre solidão, e essas séries me interessam muito, é um jeito de eu organizar a minha memória, os artistas que eu gosto, né? O meu próprio arquivo, assim, né? Então, é legal que tu tenha me falado desses artistas, porque eu vou atrás para dar uma olhada, assim. Também achei maravilhoso, assim, esse apontamento sobre o Davi Copenau, né? Não sabia que ele tratava dessa maneira, assim, a relação com os livros, e fiquei querendo saber mais sobre a fala da Débora. Acho que depois vou atrás do teu artigo, Débora, para dar uma olhada, assim, nesses livros queimados que acho que não interessam diretamente a mim, né, mas tem várias pessoas que estão pesquisando isso na minha volta, e que eu acho que esse teu artigo vai cair como uma luva. Ai, gente, eu quero os artigos de todo mundo. Quero sua tese também, Miguel. Que eu quero, ainda nem qualifiquei, estou no meio do doutorado, estou correndo atrás de referência. Mas, Miguel, sobre a ideia sobre essa coisa da dimensão corporal, assim, foi interessante você ter falado do John Cage, assim, né? Eu tenho dado uma atenção especial para ele agora. E eu, há pouco tempo, estive quer dizer, há pouco tempo, né? Deve ter uns, sei lá, 5, 6 anos.
numa exposição de uma artista inglesa chamada Tacita Jean, não sei como pronuncia. E ela filmou o Mercy Cunningham, já bem velhinho, coreografando o 433. E foi a coisa mais linda, mais comovente do mundo. Assim. Ele já bem velho, tinha um bailarino com a mesma roupa que ele, com um jogo de espelhos, assim, e aí ele fazia uma coreografia toda com o gesto do olhar, assim, né? Quer dizer, os 4 minutos e 33 segundos de silêncio, né? E ele coreografou essa música. Foi muito comovente. Mas essa ideia de dimensão corporal da desescrita e desses índices do silêncio me vieram mais, precisamente, quando eu vi o quadrado branco sobre fundo branco do Malevich, pessoalmente. Porque, de fato, há um quadrado branco sobre um fundo branco. O branco do quadrado é, de fato, diferente do branco da tela. E ali você vê que há o gesto do artista, que há a pincelada deles, olhando com bastante atenção, bem de perto, talvez mais de perto do que as instituições museológicas nos permitam, dá para ver a pincelada do artista. E nas white paintings, também. Nas white paintings eu nunca vi pessoalmente, mas as white paintings do Rauschenberg dá para ver isso até nas reproduções de internet. Dá para ver que tem uma... Quer dizer, que mesmo um quadro totalmente branco... Bom, primeiro que tem aqueles painéis brancos que são divididos, né? Assim, dá para ver a divisória, aquela frincha mínima ali entre os painéis, mas, sobretudo, dá para ver a pincelada. E aquilo é muito comovente, assim, né? Quer dizer, mesmo no auge do branco, no que seria para ser o solipsismo, o niilismo, a negação, tem um movimento, tem um gesto, tem uma presença, tem um gasto de energia, né, que eu acho, a mim me interessa. E legal você falar da Gertrude Stein também, né, com aquela a rose is a rose is a rose, naquela repetição, aqueles ecos, aquilo realmente tem a ver. E o Palax é isso. Na instalação da Leila, que fica a voz do Celan no fundo, é impressionante, assim, né? É angustiante, porque é aquela repetição, e aí parece que o jornal é isso, assim, parece que essa massa de informação é isso, é uma gagueira diante do... E eu quero a referência do Rancière também, se você depois puder me passar. Obrigado pelas suas perguntas. Esse do Rancière, de Mallarmé a Brodart, ou não? Quem que escreveu agora um Mallarmé a Brodart, uma coisa assim? Então, eu acho que é a Maíra, da Relicária, que lançou, né? Pois eu acho que é o Rancière mesmo. É o Rancière mesmo, né? Eu tô a fim de ler. E eu não tenho ele. Eu também não tenho. Eu escrevi um artigo muito parecido com o que você apresentou agora. Daqui a pouco deve lançar, sobre Mallarmé e o Brodart também. Ah, legal. Mas legal. não li esse livro. Dá até medinho, né? Esse que eu falei é do que a gente até leu na matéria que a gente fez da Elisa, né? Da Elisa, sim. Aí eu tenho essa bibliografia em algum lugar, vou procurar direitinho, porque eu não lembro o título. Eu também tenho, depois eu olho, eu tenho tudo num pacote, depois eu vou conferir. Então, eu até acho que esse do Irrepresentável, o texto está no Espectador Emancipado. É um dos textos que está dentro desse livro, assim, porque eu me lembro dele falar também do Alfredo Jarre, e como que ele trabalha a questão do irrepresentável. Eu acho que nesse livro tem um artigo dele sobre isso, mas pode ser que ele tenha lançado alguma coisa mais específica disso depois, né? Mais perguntas? Ô, Denise, eu fiquei curiosa de uma coisa em relação à poeta que você apresentou, que é até, né, esse negócio da escritora, escritora, essa ideia de escrever de um monumento com a caligrafia, né, que acho que é muito parecido com as obras que a Clarice apresentou, com o Robert Smithson, que escrevia também a Heap of Language na arte conceitual, mas eu fiquei curiosa para saber como que é a parte gráfica dos poemas, porque eu não sei qual que é o valor, né? Como que está distribuído na página. Fiquei pensando nisso, assim, os nãos, nuncas e nadas, né? Como que está? Boa noite.
para todo Beijo. mundo. Boa noite. Ótimo, ótimo estar aqui, como ontem, assim, foi uma noite, como disse a Débora, feliz. Fiquei feliz depois, tomei um vinho, foi bom. E hoje também tá bem legal, assim. Bom, vou te responder e depois falo aqui o que eu deixei separado. A ideia, ela é, a meu ver, né? E claro, falo a partir da minha relação afetiva, muito contraditória, porque ela tem um trabalho que, vendo, por exemplo, vocês falando dos trabalhos de artistas contemporâneos, se aproxima em alguns momentos, mas ela acima de tudo, talvez seja uma senhora uruguaia, nascida em 1920. Então, o trabalho está muito dentro do aspecto do livro, muito né, dentro do que se falou, muito tradicional. Assim, os poemas estão localizados página por página. Num primeiro momento, com uma observação um pouco mais cuidadosa, talvez a gente possa aí alcançar algumas questões interessantes. Por exemplo, o livro que eu estou traduzindo, que é a última antologia, a publicação no Uruguai, ela fez aos 84 anos de idade. Ela demorou muito tempo, isso segundo a própria editora, demorou muito tempo a selecionar os 60 poemas que constam no livro, e ela nunca chegava aos 60 poemas, porque a seleção era por uma seleção única e um rigor estético pessoal. Ela nunca alcançava, era um livro que nunca se fazia. E quando ela, enfim, por pressão editorial, chegou aos 60 poemas que fossem publicados, aí sim tem um trabalho de distribuição espacial dos poemas que é muito curioso, que aí tem páginas em branco, alternadas com os desenhos eróticos do Rodin, que são esboços, assim, são esboços mesmo, rascunhos. Então, claro, e esse livro, ele para mim é muito interessante porque ele é um livro-objeto e que aí sim, junto, né, os poemas com toda essa dificuldade de seleção, mais toda a questão visual da elaboração do livro, torna, claro, uma potência de análise artística, né, assim, de arte mesmo, muito interessante. Eu quero pegar já a tua pergunta e dizer que parabenizar pela iniciativa e pela coragem de propor que a gente falasse do silêncio, e acho que já parece que aí é meio urgente a gente fazer algum meio de comunicação para compartilhar algumas coisas, né? E assim como eu quero ver muitas coisas de vocês, que vocês falaram, todos, gostaria muito também de poder compartilhar, por exemplo, coisas da ideia, né? Bom, todos hoje, assim, fantásticos, tem muita coisa, eu anotei muita coisa, mas eu queria destacar um elemento que eu acho que está muito, que eu peguei um elemento da fala de cada um, que eu acho que que ontem já ficou um pouco pendente, assim, também, que foi, por exemplo, quando o Miguel fala em rimas vácuas, quando o Tiago falou da diferença entre falta e ausência, né, o ninguém da Paula, e quando o silêncio arde, né, o que eu acho que tem em comum é que a gente está fazendo o esforço de dizer que o silêncio ele é a maior potência quando ele evidencia a ausência. Né? Quando, por exemplo, um centro cultural pega fogo, nunca uma ausência está tão presentificada. Né? E aí eu lembrei não tinha observado o título do teu trabalho, né, Mona? E observei agora, na verdade, nos dias aqui para organizar e tal, e eu publiquei agora, numa revista do Uruguai, um artigo que chama Um Poema que Queima. Eu até mostrei para outras pessoas, falei, olha aí, tem o silêncio que arde, o poema que queima. E esse poema que queima, a história é assim, que me lembra um pouco também o que o Tiago brilhantemente falou sobre a dimensão corporal, que é um episódio em que a Ideia Vilarinho tem 60 anos de idade, ela está em Madrid com quem foi o grande amor da vida dela, uma relação
muito complicada, e ela diz para ele, isso efetivamente, isso aconteceu, diz para ele, queima-me com um cigarro. E ele também é escritor, Juan Carlos Onetti, um escritor uruguaio muito famoso, e ele queima, e eles trocam cartas a respeito desse fato. Ela faz um poema que se chama Queima-me, e é um poema, enfim, muito curto, eu não tenho ele aqui agora, mas ele diz, queima-me, essa marca, né, tem alguns versos, essa marca, essa história, essa metáfora. E é isso, né? A presentificação dessa falta, dessa ausência, é o que mais potente pode existir como para perdurar, né? É isso que eu acho, assim. Enfim, já ansiosa para novas conversas. Uai, fiquei curiosíssima para ler agora. Muito legal, muito interessante. E engraçado porque eu não... ouvindo você falar isso, e a Paula, que conhece várias pessoas que estão estudando, né, queima de livros, eu passei aperto, assim, com referências e buscas. Minha pesquisa foi interminável. Comecei a pensar num pós-doutorado sobre isso. Falei, não vai ter a menor condição, não tem jeito, não estou conseguindo chegar lá, sabe? Mas é interessante como que as coisas vão aparecendo, a importância desses encontros, né? Para a nossa vida acadêmica, assim, essa troca. Muito bacana. Quem mais? Tem tanta gente que não falou nada. Clarissa, Lucas, Flávia, estão quietinhos aí? Alguém gostaria de Eu comentar? quero fazer uma pergunta / comentário para o Tiago. Nossa, eu gostei muito de todas as falas, achei incrível, me deu muito, muito material para pensar, mas fiquei pensando muito sobre o que o Tiago falou, porque eu também estou estudando a Leila Danziger, agora no doutorado. Na verdade, minha pesquisa é uma análise comparativa da Anna Hadley, da Leila Danziger e da Mary Ruffalo, que é uma poeta americana e artista plástica que nunca foi traduzida para o português, e que é, enfim, muito legal. Mas eu fiquei pensando no que o Tiago falou, acho que no começo da fala, sobre uma zona de rangência, que a obra da Leila Danziger instaura, de certo modo. E, enfim, fiquei pensando nas relações daquela obra, que é ela carimba. Acho que a série chama Para Ninguém e Nada Estar, que também é um verso do Porcelã, em que ela faz essa depilação dos jornais e vai inserindo imagens de pessoas em situação de rua, enfim, contextualizando aqui, pessoas sujeitas a várias formas de vulnerabilidade, né, por todo o sistema de apagamento, e aí ela depila todas as notícias e todo o texto do jornal e cola essas imagens e carimba o verso do Celan, Para Ninguém e Nada Estar. E aí eu fiquei pensando, quando você falou zona de rangência, me ocorreu muito isso, essa imagem do carimbo e a própria imagem performativa dela, né? Porque quando ela faz a depilação nos jornais, a gente vê o gesto ali, o gesto está registrado. Existe essa performance que você não vê no vídeo, você não vê a imagem da performance, mas você vê ali o rastro. E essa imagem do rastro é muito importante, né, para Leila, porque ela vai falar das ruínas, da informação a partir dos jornais e tudo mais. E aí, enfim, não é uma questão para você responder, na verdade, talvez nem seja uma questão para a minha tese ou para a sua, mas uma questão para a vida, é que eu fico pensando em como os poemas encontram, como a linguagem da arte, a linguagem da poesia, encontra essa linguagem dos arquivos e essa linguagem da produção de informação nessa zona de rangência, e que uma espelha a outra nesse sentido da vulnerabilidade dos corpos e dos próprios arquivos. Como que tudo está fadado, não sei se fadado, mas como tudo está, de certo modo, passível de ser queimado, de ser destruído. Como a poesia da Leila e várias outras obras que a gente viu aqui hoje acabam mostrando esse fundamento vulnerável, né, que marca o sujeito em seu corpo e que marca a produção poética e de informação. E aí eu queria que você falasse, a partir disso, um pouco mais sobre essa zona de rangência e esse encontro entre a informação comunicativa e a informação
não informação, mas o que a poesia e o que a arte dá a ver nesse espectro. Sim, uau! Que ótimo isso, assim, essa pergunta. Essa expressão zona de rangência, ela é do Alberto Pucheu, que é aqui da UFRJ, que é meu orientador. Ele trabalha essa ideia de... Quer dizer, se não me engano é dele, né? Ele utilizou ela em algum momento. Para falar sobre essa ideia de campo ampliado, pensar a poesia em rangência com outras linguagens. Mas pensando nessa ideia do arquivo, realmente é uma... Bom, a Leila é assim, paradigmática para trabalhar isso, né? E eu pesquiso também uma artista chilena chamada Voluspa Jarpa, que tem umas instalações gigantescas com os arquivos. Assim que teve a abertura dos arquivos da ditadura do Chile, e ela pesquisou assim muito a fundo esses arquivos, e depois até se constatou que eles foram absolutamente adulterados, né? Existe uma fragilidade também desses arquivos. Ela transforma em grandes instalações onde você entra, e são instalações com transparências, assim, né? E lá onde estaria a palavra-chave, aquela palavra que abriria o lugar para a verdade, ela corta, ou ela passa um negócio preto, tipo, né? Assim, é um arquivo que não cumpre a sua função, né? Assim, mostrando também exatamente a fragilidade desses dispositivos de memória, que é o que a Leila faz também o tempo inteiro. Os artistas têm trabalhado muito essa ideia de arquivo de uns tempos, dos anos 90 para cá, né? Mas cada vez de modos mais sofisticados, cada vez mostrando mais a fragilidade desses sistemas de recuperação da memória. Assim. Não que eles não tenham que existir, óbvio que eles têm que existir, né? Mas a poesia flagra como eles são frágeis. Né? Bom, eu ouvindo a Débora aí, na verdade, para mim é um grande aprendizado, né? Trabalho com a Clarice, eu fiz um mestrado que acabou em 2003, nesse livro de 73, então um pouco como a Denise falou também, que é uma outra época, né? Assim, é uma obra experimental, mas é uma obra de um outro século, inclusive. Então, ouvindo vocês, para mim, eu só estou fazendo anotação aqui de artistas e gostaria de artigos, porque tem um buraco temporal aí que, para mim, está sendo importante ouvir vocês e só queria agradecer mesmo. Depois, a minha tese, eu fui trabalhar com o Graciliano Ramos, né? Sou da literatura brasileira, que é o oposto da Clarice, vamos dizer assim, numa linguagem mais sisuda, mas também trabalhei a criação literária dentro das obras dele, né? Os personagens escritores nos 3 primeiros livros. Então, esse processo de criação, ele me agrada muito, mas da arte contemporânea, acho que eu ainda estou precisando da ajuda de vocês aí, está sendo ótimo ouvir, e a música também. Mas é isso, só agradecimento. Eu também queria, agradecer demais, assim, eu faço minhas as palavras da Flávia e estou muito feliz, porque eu também tô só anotações para todo lado aqui, consegui pegar muita referência bacana e gostei muito de todas as falas, mas, bom, hoje é uma espécie de silêncio muito significativo para mim, assim, eu tenho a sensação de que eu estou aprendendo muito, assim, estou muito satisfeito, muito feliz, e também queria dar parabéns para todas as falas de hoje, acho que foram muito boas, principalmente, assim, não principalmente, mas é porque eu tive uma afinidade muito grande, assim, com a da Paula também, achei o conteúdo da sua fala muito bonito, assim, e me reconheci muito, em algum momento, tentei até copiar uma passagem aqui, tipo, que você fala, tateia-se as formas no silêncio e quem sabe a palavra surgirá. Então, achei que você fez uma imagem do que é o pensamento e do que é o exercício poético, assim, que eu tenho uma afinidade muito grande. E me lembrei muito toda hora do primeiro livro do João Cabral, assim, eu acho que se você
se você não conhece, eu acho que não, porque é um livro que nem todo mundo que vai ler a obra dele começa por esse livro, ou tem bem, às vezes até leu, mas não tem tão bem na memória quanto tem os outros, né? É um super livro, assim, eu gosto bastante. E acho que você vai encontrar lá uma concepção bem parecida com a que você apresentou. E, bom, é isso. Eu só dar parabéns mais uma vez para todo mundo. Lucas, as anotações da fala de ontem também estão aqui, né? Eu não sei, acho que a estante virtual vai ter que abrir um saldão aí para a gente comprar de tudo, porque várias coisas assim, né? Que acho que é um encontro meio particular, assim, que a gente não sabia que tantas coisas podiam convergir em silêncio, né? Foi lindo, foi bem legal. Acho que as pesquisas da estante virtual, assim, com silêncio, não sei o quê, silêncio daquilo, vão multiplicar agora, né? Pelo menos por 12 aqui. Né? Eu lembro a primeira... também... Pode falar, Paula. Não, eu gostei da tua ideia, Débora, da gente ter um meio, assim, para trocar coisas, né? Porque, às vezes, enfim, essa vida maluca, né, nos leva para lugares que a gente desliga um pouco de pesquisadores de outros lugares do país, assim, né? E aí é muito bom quando a gente consegue dar essa arejada, sabe? Ô, Felipe, se você tiver alguma consideração, fazer algum comentário, falar do seu trabalho, fique à vontade, viu, meu caro? Você está na monitoria aí, por favor, sinta-se parte do debate, que às vezes a gente não deixa isso explícito, mas, viu, essa turma toda... Com certeza. Muito obrigado, professor. Eu estou só ouvindo e anotando. Às vezes você tem... Como? Às vezes você é o cara que vai falar assim, ó, vocês não estão sabendo de nada, a novidade está aí no filme tal, ou na obra de arte tal, ou na música tal, que ninguém conhece. Então, né? Então, obrigado, viu, Felipe, por participar com essa atenção e esse carinho, viu? Estamos aí.